Iniciando aqui mais TED Talk, agora para retomarmos a questão do sedevacantismo e expandir um pouco a nossa refutação, tendo como base algumas contra-argumentações e tentativas de refutação que vieram contra o nosso último podcast, também visando expandir para a ala do sedeprivacionismo, que é uma das questões, uma das vertentes mais complicadas dentro do meio sedevacantista. Esperamos e pretendemos esclarecer então ao máximo, ainda mais do que antes, essa questão e poder fazer prevalecer a verdadeira tradição. Então, para isso, como não poderia ser diferente, temos aqui os convidados Carlos Boaventura e Tiago, que já podem se apresentar, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente, dessa vez já para tratar de um assunto que a gente havia falado antes, que é o sedevacantismo, né? A gente pretende responder algumas objeções que apareceram ao episódio anterior, principalmente a um vídeo feito pelo Diogo Rafael Moreira, que ele pretende apontar fraquezas no nosso podcast, mas, assim, a resposta dele foi fraquinha de tudo, como já era de se esperar. E também algumas objeções de indivíduos independentes que tentaram refutar pontos específicos do podcast, né? Como, por exemplo, quanto ao posicionamento verdadeiro de São Roberto Bellarmino e sobre o posicionamento de Santo Afonso, né? Além de, claro, o ponto com relação a hereges ocultos estarem fora da igreja. Então, pode se apresentar aí, Carlos. Certo, então boa noite, salve Maria a todos. Eu estarei aqui junto com o Tiago para então finalmente expor e responder algumas questões e objeções publicadas seja pelo Diogo Rafael Moreira, em sua pretensa resposta ao primeiro episódio, seja em outros comentários ou em outras publicações, no caso, de sítios diversos. A exemplo do caso que não foi citado, por exemplo, do Sandro, do Príncipes Apostoloro, que então abordaremos seja da questão do paparete de uma forma geral, até questões mais abrangentes que encostam no sedevacantismo, uma verdadeira posição de Santo Afonso. Bem, então, para começar, a gente tem o ponto inicial levantado pelo Diogo, né, que no vídeo em resposta ao nosso podcast ele fala que o ponto central do sedevacantismo está com relação à indefectibilidade da igreja, né, que ele afirma que a igreja é indefectível, e aí ele cita uma pequena fala do palpiteiro Anthony Cecada. Depois ele afirma que a igreja ensina, tudo que a igreja ensina aos fiéis está protegido, novamente citando o palpiteiro Anthony Cecada, e depois diz que nós devemos aderir a tudo que a igreja nos ensina, né? E depois ele cita Pastor Eternos para tentar dar suporte a essa afirmação. E aí ele conclui que o sedevacantista vê que a igreja conciliar ela mudou, né? Ela ensina uma doutrina distinta da doutrina anterior, que era antes ensinada pela Igreja Católica, e isso significa que a Igreja Conciliar não possui uma propriedade que a Igreja Católica deveria possuir, que é a imutabilidade da sua doutrina, né? E ele também nos acusa de não falarmos com relação ao magistério e o ensino da Igreja Católica sobre a autoridade do Papa, e ele nos acusa de agirmos como protestantes ou como cismáticos orientais porque nós supostamente caçamos heresias dos papas no Denzinger, né? E depois ele nos acusa de não sabermos utilizar o Denzinger porque o Denzinger não é uma coleção de acertos e erros, né? Mas algo que deveria ser aceito sem questionamento. E ele afirma que é absurdo nós acusarmos Nicolau I de ter professado materialmente heresia, mas, claro, sem refutar nada, né? Ele apenas chuta essa informação, fala que é absurdo e ponto final. Bem, com relação à indefectibilidade da igreja, né? A gente precisa definir bem os termos, né? Inclusive porque essa questão da segurança infalível da igreja é algo que tem sido muito objetado pelos sedevacantistas recentemente. Por exemplo, no livro Fundamentos do Dogma Católico, do Ludwig Ott, ele explica muito bem o que significa a igreja ser indefectível, né? Diz ele, abre aspas,
a igreja é indefectível, isto é, ela permanece e permanecerá como a instituição de salvação fundada por Cristo até o fim do mundo. Ponto. É isso que significa que a igreja católica é indefectível. Não tem nada de diferente, né? Muitos sedevacantistas, eles se utilizam do significado dessa expressão, né? Da indefectibilidade da igreja, e eles adulteram o significado para tentar dar a entender que as suas autoridades não poderiam professar heresia ou ensinar heresia. Isso é absurdo, né? Algum comentário, Boaventura? Não, pode prosseguir. Bem, então, e como a gente já viu no episódio anterior, é possível sim que papas ensinem em magistério ordinário a heresia, e que eles proponham aos fiéis para eles crerem em heresia. Isso não é impossível, né? O próprio exemplo do Nicolau I citado pelo Carlos é uma demonstração clara disso. A gente também vai comentar um pouco com relação ao caso de Marcelino, que adorou ídolos, né? Que é um caso claríssimo de apostasia por parte de um papa. Então, se o Boaventura quiser comentar antes no caso do Nicolau, para depois a gente prosseguir direito com o que mais a possibilidade do magistério da igreja propor heresia para os fiéis crerem. Tá, certo. Antes então a gente fazer, como o Thiago disse, a exposição teológica da questão de como o magistério da igreja, de uma forma geral, pode errar, vamos fazer então uma resposta ao que no caso o Diogo focou mais, que foi a questão histórica. E primeiramente eu queria deixar esclarecido contra uma objeção que ele levantou, que no caso é sobre o uso do Denzinger. No caso ele acusou nós de não sabermos utilizar o Denzinger, uma vez que o Denzinger não seria para procurar ou caçar erros dos protestantes, dos papas. Ele compara, no caso, essa prática, que ele julga ter sido nossa, com um ato protestante. Da mesma forma, ele fala que o Denzinger ele não é um compêndio, mas sim que ele é um conjunto de siglas que, no caso, não é para ser investigado. Ele é só mesmo para a gente engolir e aceitar. Isso é meio verdade. Porém, o Denzinger ele não é para ser aceito, como o Diogo disse, ao menos como pareceu ele dizer, uma vez que de uma forma ou outra, caso não tenha sido o que ele quis dizer, evidentemente isso trata-se de um equívoco linguístico, uma vez que o Denzinger não possui um caráter autoritativo, ele não possui uma autoridade geral. Ele é, como nós podemos ver no próprio nome original da obra, ele é um compêndio. Um compêndio de quê? Um compêndio de cartas e encíclicas gerais dos papas, seja ela administrativa ou doutrinária. E, de fato, nós não utilizamos o Denzinger para caçar erros, mas, evidentemente, nós não vamos ignorar tudo que está lá, e nós não vamos engolir tudo que está lá. E o caso Nicolau I, como nós vimos, é um caso que é impossível pela interpretação geral do texto, é impossível interpretar, no caso, algo fora do que no caso é o que de fato ele diz, que a forma do batismo, independente sendo em nomine Patris, Filii e Spiritus Sancti ou em nomine Christi, não possui diferença. É isso que ele diz. E muitos adventistas, por exemplo, tentam negar. Eles falam que não, Nicolau I não estava falando disso, porque no caso a obra que ele cita, que é no caso do Espírito Santo, do Santo Ambrósio, não fala isso. Todavia, como eu disse, no próprio Denzinger, em todas as edições, até mesmo nas mais novas, até mesmo nas mais antigas, como eu, por exemplo, utilizei a edição de 1911, tem a marcação a roda de nota-pé, a nota de rodapé lateral desse trecho, que no caso do Denzinger 335, ela recebe exatamente a legenda de forma matrimônio e batismo, da forma do matrimônio e do batismo. Da mesma forma, seria completamente ridículo, por exemplo, interpretar, mesmo sem as notas de rodapé, que o Denzinger 335 se estaria se referindo, no caso, a um ministro ou a intenção do batismo, como, por exemplo, faz São Paulo nos Atos dos Apóstolos e Santo Ambrósio em Espírito Santo. Como, por exemplo, a gente já viu, no caso, em citação ao Dicionário de Teologia Católica, no tomo 2. Porque, no caso, é exatamente no Denzinger anterior, no Denzinger 334, que se aborda sobre o ministro e sobre a intenção, no caso do sacramento do matrimônio e do batismo. Então, por que São Nicolau I teria abordado exatamente a mesma coisa no Denzinger seguinte? Afinal, já era uma questão fechada.
Nicolau I não teria motivo nenhum para desperdiçar letras de uma carta geral, que inclusive é uma carta de muita importância, afinal os búlgaros tinham acabado de se converter, seria basicamente inútil. Então, ou se acusa, ou se confessa que Nicolau de fato proferiu uma heresia material, ensinou heresia no seu magistério ordinário, exercendo o magistério ordinário, ou basicamente se diz que ele foi um tolo por colocar um texto aleatório e simplesmente forçar uma interpretação que é impossível de se engolir. Muito porque, claro, nessa época nós tínhamos pontífices que, ainda que errassem, eram pontífices que tinham considerável formação. Então, por exemplo, São Nicolau erra ao citar o Atos dos Apóstolos, que no caso ele cita o capítulo 2, versículo 38, e o capítulo 19, versículo 5, tal como Santo Ambrósio, do Espírito Santo, ele cita embasando-se nisso. Então ele tem uma certa formação. A questão é que ele erra, porque ele faz uma interpretação equivocada disso. Ainda da mesma forma, nós temos o caso de Marcelino, que por exemplo, eu citei que no caso Marcelino, de fato, no último episódio, nós citamos que Marcelino ele foi arrastado para um sacrifício romano pagão, e ele ofereceu incenso e lá também venerou ídolos, adorou ídolos. Quem afirma isso? Um historiador qualquer? Um palpite qualquer? Não. Quem afirma isso é o Liber Pontificalis, que é basicamente a maior fonte historiográfica que toda a igreja tem sobre a vida dos papas. Não apenas como a gente pode entender o raciocínio, nós podemos ir para os teólogos que abordam a questão dos papeléticos que abordam isso. Então nós podemos ver, por exemplo, o próprio Soares, que foi no caso foi um grande teólogo jesuíta, e na sua obra Opus et Virtute Theologica Fides et Caritate, na disputação 10 de Summa Pontifice, na seção 6, ele simplesmente cita como exemplo, quais exemplos históricos da questão de um papa que caiu em heresia formal. Ele cita Marcelino, exatamente Marcelino. Quais outros citam? Nós temos, por exemplo, o Crisper, que no caso foi um escotista. Nós também temos Velasco, Bartolomeu Carranza, entre muitos outros teólogos que também citam isso como um exemplo histórico de um papa que caiu em apostasia e permaneceu em sua jurisdição. Então aí pode se perguntar, por que Marcelino então é santo? Porque ele recebeu o martírio, como nós podemos ver na mesma parte, na página 36 do Liber Pontificalis, publicado pelo Luiz Roux Nunes. Nós podemos ver que ele, depois de alguns dias, inspirado pela penitência, ele foi decapitado pelo mesmo Diocleciano e coroado com martírio pela fé em Cristo, na companhia de Cláudio, Cirino e Antonino. Então ele é santo por ser um mártir, ele não é santo pelas suas obras. Caso contrário, estaríamos venerando de fato um apóstata. E de fato, Marcelino apostatou da fé. Ele não deixou de receber o influxo da fé, deixou de ser um católico, um cristão, e mesmo assim permaneceu em sua autoridade. Inclusive, esse exemplo de Marcelino, ele é citado pelo Jean Gabriel Roivin, que é um teólogo escotista, franciscano, e o Roivin é adepto justamente da tese de São Roberto Bellarmino com relação ao Papa Ético. Então, nesse momento, no momento da heresia, o Papa ele perde automaticamente pontificado, né? Então, o próprio São Roberto Bellarmino ele admite que Marcelino cometeu um ato público de apostasia no seu tratado sobre o Romano Pontífice, então não resta dúvida nenhuma que isso aconteceu com o Marcelino, né? Então é o seguinte, o que a gente precisa entender é que, tal como existem diferentes graus de assentimento ao magistério, existe um limite para a ação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo ele não protege absolutamente todo e qualquer ato do Papa, né? Isso seria ridículo. Ele não, por exemplo, cartas particulares do Papa com bispos ou com outros presbíteros não recebem assistência do Espírito Santo e não são infalíveis, né? Um Papa ele pode se tornar um herege enquanto doutor privado, como a sentença mais comum entre os doutores da igreja. Inclusive São Roberto Bellarmino admite isso. Então, e se vocês perceberem em toda a argumentação do Diogo, o que está... Diga. O Soares ele também cita o Nicolau I exatamente explicando sobre isso. No caso, ele não fala exatamente sobre isso, mas ele comenta em passando de uma forma análoga ao tema, citando o Nicolau I. Sim. E se vocês perceberem, toda a argumentação do Diogo, ela está embasada no fato de que se o Papa ele professar uma religião diferente, se um Papa professar heresia,
ou se ele ensinar heresia, ele automaticamente ele não pode ser o Papa, né? A argumentação do Diogo está embasada nesse pressuposto. Quando esse pressuposto a gente demonstrou no nosso podcast anterior, ele está falso. Ele é falso. É possível sim um Papa professar uma religião diferente, o Papa se tornar um herege, que ele não perde automaticamente a sua jurisdição. Né? E a gente apresentou alguns argumentos para isso que não foram objetados por absolutamente ninguém até agora. As pessoas só ficaram rondando em tópicos laterais do podcast e ninguém refutou o que a gente provou de maneira central nele, né? Feito Santa Igreja, certo? Um Papa ele não é protegido em absolutamente todos os seus atos de cair em erro, certo? É possível um Papa, ele, enquanto doutor privado, cair em erro, como é a sentença mais comum entre os teólogos. Isso admite o próprio São Roberto Bellarmino no livro 2, capítulo 30 do seu Tratado sobre Romano Pontífice. Então, não resta dúvida alguma, certo? A gente já teve exemplos anteriores de papas caindo professando heresia em certos momentos de suas vidas, como o caso de Marcelino e Nicolau I, e não é impossível que ocorra de novo, certo? Eles podem ensinar heresia. Então, e se vocês perceberem, a argumentação do Diogo está toda embasada no pressuposto de que se um papa ele professa uma religião herética, se ele se torna um herege, ele não pode ser o papa da Igreja Católica. Mas isso nos nossos podcasts a gente demonstrou ser falso, certo? A gente provou que é possível sim um papa se tornar herege e ainda assim reter a jurisdição. E a gente apresentou vários argumentos com relação a isso, nenhum dos quais foi respondido. O Diogo ele só pressupôs que isso é falso no vídeo resposta dele, né? Eu vou repetir aqui os argumentos para deixar claro para quem não ouviu. E eu vou listar 3 deles, né? Mas no podcast original dei mais. O primeiro argumento é o argumento utilizado pelo Gonet no seu Clipeu de Teologia, né? Ele diz o seguinte, que se hereges manifestos por estarem fora da igreja eles perdem a jurisdição, então também os hereges ocultos perdem a jurisdição porque eles também estão fora da igreja. Né? Mas como os hereges ocultos não perdem a jurisdição, como é consenso entre nós, então os hereges manifestos eles também não perdem a jurisdição automaticamente. A premissa maior de que hereges ocultos estão fora da igreja, ela vai ser provada depois que eu acabar essa exposição, na hora que a gente estiver respondendo algumas objeções. E a premissa menor é evidente, né? Como eu já disse, todos nós concordamos que hereges ocultos não perdem a jurisdição automaticamente. E a conclusão, evidentemente, segue das premissas. E por isso o Gonet ele conclui o seguinte no seu Clipeu de Teologia, né? Abre aspas. Os autores, no qual ele está se incluindo, que ensinam que o Papa herético não é deposto ipso facto da dignidade pontifícia, não falam isso somente da heresia oculta, mas também da heresia pública. Fecha aspas. Ele fala isso no Tratado 9, Disputação 14, artigo 2. E o segundo argumento, né, que é utilizado por João Santo Tomás, no seu Cursos Teológicos, na segunda, é o seguinte, né? Se os bispos heréticos eles não perdem a jurisdição, então o Papa também não perde a jurisdição por se tornar um herege. Mas os bispos heréticos, né, não importa o quão aparente seja a sua heresia, embora incorram em excomunhão, não perdem a jurisdição episcopal até deposição e declaração da igreja. E a conclusão que se segue disso é que o Papa que se torna herege manifesto também não perde a jurisdição automaticamente antes de deposição e declaração da igreja. A premissa maior é evidente, né, ela não precisa ser demonstrada. A premissa menor ela pode ser claramente provada a partir da bula Ad Evitanda Scandala de Martinho V, né, que foi muito bem apresentada pelo Biluar na sua Summa Sanctitorum. Ele diz o seguinte, abre aspas, para o Papa, no caso, né, abre aspas, para evitar escândalos e muitos perigos e aliviar as consciências devotas pelo tenor destes presentes, misericordiosamente dizemos a todos os fiéis de Cristo que de agora em diante ninguém está obrigado a se vestir de comunhão com alguém na administração ou recepção dos sacramentos ou em qualquer ato religioso ou não religioso, nem evitar alguém observar qualquer interdição eclesiástica sob o pretexto de qualquer sentença eclesiástica ou censura globalmente proclamada por lei ou por um indivíduo, a menos que a sentença ou censura em questão tenha sido especificamente ou expressamente promulgada pelo juiz contra a pessoa definida, colégio, universidade, igreja, comunidade ou local. Então, não é suficiente, segundo essa bula, a gente pegar as sentenças de concílios anteriores e observar que elas se aplicam contra os bispos após o Vaticano II e concluir que eles perderam a jurisdição automaticamente. Não, eles não perdem a jurisdição automaticamente, como explica Martinho V, né? Isso se segue também
para o caso do Papa, certo? O terceiro argumento, o argumento pelo qual procede Domingo Banhas na sua escolástica comentária, a Secunda da Suma Teológica, é o seguinte, né? O Banhas, ele argumenta que o Papa ele não possui a jurisdição por conta de sua santidade ou fé pessoal, mas por conta da sua capacidade de governar a igreja, de definir doutrina, estatuir leis. Né? E no caso de um Papa com fé danificada, que é o caso de um Papa herético, ainda assim ele possui essa capacidade de governar, definir doutrina, estatuir leis. Então, e isso também pode ser observado do fato de que jurisdição e fé pessoal são coisas realmente distintas, né? Então, como também argumenta o próprio Garrigou Lagrange no Decreto Salvatore, a jurisdição ela independe da fé pessoal do Papa. A fé pessoal ela pode ser suprimida ou danificada sem que a jurisdição seja automaticamente perdida. Né? E por isso o Domingo Banhas conclui, né, abre aspas, se o sumo pontífice cair em heresia, ele não cai imediatamente da dignidade pontifícia, mas deve ser antes deposto pela Igreja. Essa sentença é afirmada por Cardeal Caetano no opúsculo de Autoritate Papae et Concili 18. Né? E o Biluar, que é utilizado como referência pelo Garrigou Lagrange, afirma na Summa Sanctitorum o seguinte, abre aspas, a sentença mais comum é que Cristo, por especial dispensação pelo bem comum e tranquilidade da Igreja, permite que o pontífice herético mantenha a jurisdição até deposto pela Igreja. Então, assim, não resta dúvidas, essa sentença, que é a sentença de praticamente todos os teólogos tomistas, incluindo o Cardeal Caetano e todos esses que a gente já citou, ela era majoritária na Igreja, né? Então assim, realmente, quando o Diogo Rafael Moreira ele fala que a gente fica caçando citações de teólogos particulares para tentar ignorar aquilo que é fato, ele está simplesmente palpitando, por causa que esses nomes que a gente está citando não são quaisquer, eles são os maiores representantes da escola tomista, né? E como muito bem disse o Boaventura, outro teólogo que defendeu esse posicionamento do Cardeal Caetano, né? Apesar de que ele plantaram um pouco o Cardeal Caetano depois, é o Francisco Soares, que é um tomista dissidente, um jesuíta. Né? Ele diz o seguinte no mesmo opúsculo que estava tratando o Boaventura, né, na seção de Fido, abre aspas, contra esta sentença, afirma em segundo lugar, em nenhum caso também o pontífice é privado de sua dignidade e potestade pelo próprio Deus sem julgamento prévio dos homens e sentença. Até hoje, esta é a opinião mais comum, defendida por Caetano em De Autoritate Papae et Concili, solto nos comentários às 4 sentenças e Cânono de Lotis Theologicis. Também afirma o Francisco Soares em outro lugar, né, abre aspas, diga em terceiro lugar, se o Papa for herético e incorrigível, com primeiro pela sentença declaratória da jurisdição da legítima igreja sobre o crime por ele professado, ele cessa de ser Papa. É comum entre os doutores. Tem outro teólogo bem interessante também, que não apenas não é tomista, como é basicamente pertencente a uma das escolas mais opositoras, mais conhecidas por se opor ao tomismo, que no caso é a escola escotista. E no caso eu estou a referir do franciscano Francisco Velasco, que no caso em sua obra Sublitissimum Quote Doctorum Super Aeternum Sentenciarum, no segundo tomo, na disputação número 16 de Potestate Papae, na questão 11, ele diz o seguinte: não apenas a sentença oposta, se referindo à sentença afirmada por Bellarmino, é a mais comum entre os demais teólogos. E então a gente consegue ver que não apenas é algo que é confessado entre os tomistas e entre os tomistas dissidentes, mas até mesmo pelos próprios escotistas, pelas próprias ordens gerais. Inclusive, Sim. por exemplo, o Soares, para quem não sabe, ele é um tomista de dissidente, porém ele é da ordem jesuíta. Então, até mesmo dentro da ordem da Companhia de Jesus, já se tinha uma grande difusão e aceitação da tese geral que é tomista. Sim, e o próprio Francisco Velasco, né, que você citou, que era um escotista, ele aderia a algo bastante similar à tese do Cardeal Caetano, né? Como aderiram vários outros escotistas depois dele. Na verdade, minha opinião majoritária entre os escotistas, inclusive, né? Ele diz o seguinte em outro trecho dessa mesma obra, na mesma questão, inclusive, na questão 11, né? Abre aspas. Em terceiro, demonstra nossa sentença. Se o Papa, depois que se torna herege, rescinde e se corrige, não perde o papado nem é deposto. E provamos com o exemplo de Marcelino, que não foi deposto pelo conselho e se corrigiu. Né? Então temos aí
o Francisco Velasco, citando o exemplo de Marcelino, que a gente tratou antes, e mostrando que o Papa que se torna um herege rescinde, ele ainda não é deposto. E ele diz o seguinte em outro lugar, né, abre aspas, um pouco mais adiante. E está patente a solução à primeira sentença no princípio afirmado, digo que por direito divino temos que evitar hereges, mas após a primeira e a segunda admoestação, que deve ser feita pela Igreja, e se o Papa for herege o Conselho se corrigir, e pelo Conselho se corrigir, não temos que evitá-lo, e se não for corrigido, deve ser deposto e devemos evitá-lo. Então não resta dúvida alguma com relação a isso. Essa sentença do Cardeal Caetano não é uma sentença que foi caçada por nós, em teólogos aqui e ali. Ela é uma sentença extremamente disseminada. A afirmação, a sentença de São Roberto Bellarmino com relação a isso é uma sentença minoritária e que foi defendida por uma minoria. A sentença majoritária é essa sentença de que a perda da jurisdição não é automática, e isso é contra tudo o que a argumentação do Diogo estava presumindo, que é que é impossível que um Papa professe uma religião herética, né? E que os bispos do Vaticano II professem uma religião herética, certo? É possível que eles professem uma religião herética e ainda mantenham a jurisdição, certo? E o Boaventura ele pode tratar do embasamento canônico que esse posicionamento tem, né, Boaventura, que inclusive no Código de Direito Canônico de 1917, esse posicionamento ele está presente em alguns cânones. Eu vou comentar então agora sobre o embasamento canônico geral, que inclusive tem a mesma fonte do argumento oposto, o qual responderei, que no caso é o que tange ao cânon número 188 do Código de Direito Canônico. Então, os sedevacantistas usam esse cânon como uma forma geral de tentar provar de que hereges manifestos não podem exercer uma jurisdição geral no corpo eclesiástico. E eu posso desmentir isso com uma coisa bem rápida que nós podemos encontrar no próprio Código de Direito Canônico, que no caso é demonstrado no cânon 2264, onde nós lemos o seguinte: actus jurisdictionis tam fore externi quam fore interni postus habis communicatio est illicito. Então, o que ele fala aqui? Atos de jurisdição, tanto do foro externo quanto também do foro interno, que partem de excomungados, é ilícito. E ele segue falando o seguinte: após a sentença de alguma autoridade eclesiástica também é inválido. Caso contrário, isso é, caso não tivesse uma sentença condenatória por parte da autoridade excomungada, exemplo de um bispo, o ato seria completamente lícito. Então, o que nós vemos no Código de Direito Canônico de 1917 é algo que se contradiz? Não, é algo que completa. O Código de Direito o cânon 188, ele basicamente é interpretado de uma forma equivocada pelos sedevacantistas e que, claro, por um equívoco grande, evidentemente, por uma falta de atenção no que tange a análise completa do Código de Direito Canônico e no funcionamento, no caso do posicionamento geral do Código de Direito Canônico de 1917, ante a questão de jurisdição e como, no caso, age a Igreja e o Código de Direito Canônico ante a questão de um excomungado exercer essa jurisdição, evidentemente parte, no caso, de eles acabam caindo nesse tipo de equívoco. Quando a gente vê, no caso, só a gente fazer uma análise breve, inclusive essa seção onde o cânon 2264 se encontra, no caso, é uma seção própria para a excomunhão, ou como está no Código de Direito Latim, excommunicazione. Então, ele não apenas aborda a questão de como funciona a excomunhão, mas como também ela se aplica em autoridades eclesiásticas. E fica bem muito claro. Quando a gente vê, por exemplo, inclusive na tradução em italiano, isso aparece de forma até mesmo mais explícita do que na questão em latim. E também no latim a gente consegue ver, que no caso isso não aparece na tradução em italiano, mas não muda o significado, né? Só completa mais um pouco, que ele fala, tanto for externi quanto for interni. Isso é, tanto no foro externo quanto no foro interno, um ato de jurisdição de um excomungado dentro da igreja não é inválido, mas é ilícito. E só se torna inválido a partir de uma sentença condenatória. E no caso aqui ele diz, no texto latino, se lata fuere sentenza condenatória val declaratoria, eles são inválidos. Isso é, então,
se é emitida uma sentença condenatória declaratória, a autoridade então passa a ser inválida. Caso contrário, ela simplesmente é válida, como prescreve os cânones anteriores que ele cita, como por exemplo no cânon 2261, na seção 3, que no caso já complementa também esse próprio cânon. Então nós conseguimos ver, a partir de uma análise teológica, histórica e canônica, que de fato um excomungado ele pode exercer a sua jurisdição, e seja ele um bispo e seja ele de fato o próprio pontífice. Então nós podemos já concluir de uma forma geral que é um papa, sendo então ele uma cabeça moral, ele não necessita do influxo da fé, então mesmo sendo um excomungado, né, como cabeça moral secundária da igreja, ele não perde sua jurisdição por causa disso. Seria necessário, como já explanou o Thiago, junto com, claro, as outras citações, os demais teólogos, como vimos também é um consenso. De fato, a tese de Caetano foi aplicada de uma forma excelente entre todos os teólogos e foi vastamente aceita em todas as ordens. O Papa, então, só poderia ser deposto por um concílio geral, por um concílio ecumênico. A gente pode abordar também essa questão mais para frente da gravação, mas a gente vai seguir então o roteiro de objeções e vamos respondendo uma a uma, deixando essa questão do concílio mais para o final. Sim, perfeito. Inclusive, essa questão do concílio é bastante interessante porque é ela que distingue o posicionamento de alguns tomistas com relação a essa questão, né? Por exemplo, o cardeal Caetano afirmava que o concílio age de maneira ministerial e dispositiva na conjunção da pessoa com o papado, né? Enquanto o Melcorcano afirmava que a igreja simplesmente julgava o papa herético, né? E já Francisco de Vitória, ele era literalmente um conciliarista, né? Ele afirmava que o concílio estava acima do papa nessa questão. Mas enfim. Santo Afonso, a gente também vai ver mais para frente, Santo Afonso, no início da sua vida teológica, quando ele começou a estudar a questão do papa herético, ele literalmente defendia também, tal como Francisco de Vitória, talvez até com uma maior rigidez, ele defendia piamente, sem nenhum medo, que o concílio, em caso de um papa herege manifesto, o concílio ecumênico estava formalmente acima de um papa no que tange a autoridade. Mas a gente vai dissertar melhor isso também mais pra frente. Perfeito. Então aqui eu acho que eu já posso entrar numa das objeções feitas ao vídeo anterior, que é com relação à premissa de hereges ocultos estarem fora da igreja, né? Isso foi objetado muito por cima e muito superficialmente por alguns palpiteiros, com argumentos bastante fracos e bem facilmente refutáveis, onde eles tentam demonstrar que hereges ocultos permanecem dentro da igreja, né? Eu vou provar aqui que não. E demonstrar isso é bastante fácil, na verdade, né? Por causa que os argumentos dos teólogos tomistas sobre isso, né, depois de Caetano, como eu havia citado no vídeo Gourmet e Biluar, por exemplo, eles são irrefutáveis, né? O cardeal Caetano, nessa questão, é o único ponto onde ele acaba errando, né? Ele acaba afirmando que hereges ocultos realmente estão dentro da igreja, mas ele está errado, simplesmente. Né? Eu vou apresentar alguns argumentos com relação a isso. Existem vários, né? O primeiro é com relação, é o mesmo que eu tinha apresentado naquele vídeo, né? O Concílio de Latrão, Santo Tomás, o Catecismo Romano, São Roberto Bellarmine e outros afirmam que a igreja é a sociedade dos fiéis, né? Mas hereges ocultos não são fiéis porque não recebem influxo da fé, caso contrário não seriam hereges. Logo, hereges ocultos não fazem parte da igreja, simples assim. Segundo argumento, a igreja ela é um corpo de união não só externa, mas também interna entre seus membros e sua cabeça. Mas os hereges ocultos eles não possuem união entre si, nem união com o seu cabeça. Logo, eles não fazem parte da igreja. A maior ela é evidentíssima, não pode ser negada. E a premissa menor é bastante simplesmente observável, né? Cristo ele não influi em hereges ocultos, no caso contrário não seriam hereges. E eles também não possuem união interna entre si, né? Já que não possuem a mesma fé infusa. Então eles não possuem, eles não fazem parte da igreja. O terceiro argumento é que hereges ocultos eles carecem de fé sobrenatural e infusa, né? Mas fé é o fundamento da igreja, como a gente lê, por exemplo, em Efésios 2, Mateus 16, Colossenses 1 e várias outras passagens. Logo, eles não estão alicerçados no fundamento da igreja, e, portanto, não fazem parte dela.
quarto argumento que pode ser apresentado é com relação à unidade da igreja, já que a igreja ela é una, e Santo Tomás afirma que a unidade da igreja ela se dá de forma tríplice, né? Ela é material por conta da unidade da fé, ela é formal por conta da caridade e completiva pela inabitação do Espírito Santo. Mas em hereges ocultos não tem infusão de fé nem caridade, já que Cristo não influi neles, caso contrário não seriam hereges. E também não há inabitação do Espírito Santo, evidentemente. Então, daí se segue que hereges ocultos não fazem parte da igreja. E o último argumento que poderia ser feito é que se Cristo não é a cabeça de alguém, essa pessoa não está dentro da igreja, né, já que Cristo é a cabeça de todos os membros da igreja, mas Cristo não é a cabeça de hereges ocultos, logo os hereges ocultos não fazem parte da igreja. A premissa maior é evidentíssima, não pode ser negada, e é afirmada explicitamente pela Escritura, e a menor pode ser provada pelo texto de Santo Tomás. Né? Na Tertia Pars da Suma, questão 8, artigo 3, ele afirma que Cristo é o cabeça primeiro e principalmente dos que estão em ato unidos a ele pela glória. Em segundo lugar, ele é o cabeça dos que estão unidos a ele pela caridade. Em terceiro lugar, dos que estão unidos a ele pela fé. Então, segue-se que hereges ocultos, como segue-se logicamente dessas premissas, não estão dentro da igreja, né, já que eles não estão unidos a Cristo de nenhuma dessas três formas. Então, assim, fica bastante claro que do posicionamento de Santo Tomás, segue-se como uma conclusão lógica que hereges ocultos estão fora da igreja. E a gente ainda pode confirmar essa sentença com a autoridade de Santo Agostinho, que em sua obra sobre o batismo, ele afirma o seguinte sobre os hereges ocultos: não só estando separados, né? Então, hereges ocultos estão separados da igreja. E no seu livro Da Unidade da Igreja, capítulo 25, ele afirma que os hereges ocultos, no entanto, já não estão na igreja. Então, ponto, né? Está encerrado, os argumentos eles não podem ser refutados, são argumentos bastante simples. Nós temos a autoridade de Santo Tomás, Santo Agostinho, e como a gente vai ver mais adiante também de Santo Afonso, ao nosso lado. Apenas São Roberto Bellarmino nega isso, né? Mas enfim. Como Caetano, claro, infelicíssimamente. E Caetano também, claro. No mesmo equívoco. Sim, e a gente tem algumas objeções, né? As objeções dos nossos adversários, elas foram muito fracas, né? Então eu vou dar uma ajuda para eles e tentar apresentar algumas objeções que poderiam ter sido feitas. Né? A primeira objeção que não foi feita é com relação a 2 Timóteo 2, onde Paulo afirma que a igreja possui vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro. E eles afirmam que esses vasos de madeira e barro, eles são os hereges ocultos presentes na igreja. Né? A resposta se dá negando a menor. São Cipriano, na Epístola 52, que foi um pai da igreja bastante primitivo, afirma que aí ele está falando dos homens que são pecadores e carnais. Né? São Francisco de Sales comenta nesse mesmo trecho e afirma que esses vasos são os vasos que não estão destinados à glória, são os que não estão predestinados, estão dentro da igreja. Enquanto os vasos de ouro são os que estão predestinados e estão dentro da igreja. Então, essa passagem não prova nada. Em segundo lugar, eles afirmam que a tese contrária é a tese majoritária, e eles citam um manual escrito pelo padre Salaverry, que era um jesuíta, tentando para demonstrar que essa é a tese majoritária, né, já que o Salaverry fala que essa é a tese majoritária. O problema é que ter a tese majoritária ou não implica em absolutamente nada. A tese pode muito bem ser majoritária e simplesmente estar errada. E fora que também que isso daí só pode ser utilizado como para efeitos retóricos, né, por causa que isso em si não demonstra nada. Nos séculos e é muito difícil verificação, né, já que, por exemplo, nos séculos 17 e 18 é bastante evidente para quem quer que leia os livros escritos nessa época que a tese de que hereges ocultos estão fora da igreja é majoritária. Né? Todos os tomistas defendem isso, inclusive Molina defende isso, que é um tomista dissidente. A vastíssima maioria dos escotistas também defende isso. E talvez no século XX essa tese tenha perdido força, principalmente entre os jesuítas, que foram os que escreveram a maior parte dos manuais tratando dessa questão. Mas, ainda assim, é claro que a tese de que hereges ocultos estão fora da igreja permanece majoritária, por exemplo, entre os dominicanos.
né, que ainda seguem de maneira bastante rígida a opinião dos membros da escola de Santo Tomás. Então, esse argumento deles realmente não demonstra nada, não prova que hereges ocultos estão dentro da igreja. E uma objeção bastante interessante, feita não por eles, mas por alguém que concorda com a nossa opinião, é a seguinte, né, que eles propõem o seguinte argumento, né, para ser membro da igreja, basta o batismo e a profissão exterior da fé. Mas isso os hereges ocultos possuem, e, portanto... Você quer falar alguma coisa? Eles fundamentam isso geralmente na Mystic Corporis. Isso. Do Pio XII. E disso daí se seguiria que hereges ocultos estão dentro da igreja, né? Eles confirmam isso com a Mystic Corporis Christi, de Pio XII, onde ele afirma o seguinte, abre aspas, são considerados membros da igreja só aqueles que recebem o lavacro da regeneração e professam a verdadeira fé. Então a premissa maior fica demonstrada, né? Já que é isso que afirma supostamente a premissa maior, e a premissa menor é evidente. A resposta a isso é bastante simples. A premissa menor, eu concedo, né? Eu concedo que hereges ocultos possuem a profissão exterior de fé e o batismo, mas eu nego a premissa maior, que eu provo da seguinte forma. A igreja é uma sociedade sobrenatural una sobre os três aspectos já explicitados por Santo Tomás, e se a profissão externa de fé e batismo bastassem, não haveria critério de unidade sobrenatural presente, né, suficiente presente. Então, disso se segue que a profissão exterior de fé e batismo não são suficientes para estar considerada dentro da igreja, né. Já que também se só o batismo fosse suficiente, então até hereges manifestos estariam fora, né, já que a questão da profissão exterior da fé não é algo de âmbito sobrenatural. Mas enfim, ambas as premissas do argumento são evidentes, e sobre essa confirmação é bastante simples, né, da questão da Mystic Corporis. Basta traçar a distinção feita pelo Biloari, também está presente em João de Santo Tomás, que é estar fora da igreja simpliciter e estar dentro da igreja secundum quid. E é isso que estão os hereges ocultos. Eles estão fora da igreja simpliciter, de maneira absoluta, eles estão fora da igreja, mas secundum quid, ou seja, aparentemente, visivelmente, né, aparentemente eles estão dentro da igreja, dado que a heresia é apenas oculta. E, inclusive, muito bem explica Biluara como analogia, é um lobo em pele de cordeiro. Né? Aparentemente, visivelmente, ele está dentro da igreja, mas... Então pronto, a gente tem todas as objeções refutadas e respondidas, e demonstrado com bastante clareza que hereges ocultos estão fora da igreja. Aliás, sobre isso, dá pra gente fazer um acréscimo para confirmar essa tese, porque no caso Leão XIII, na encíclica dele Satis Conitum, ele faz uma indagação assim mesmo, nessa encíclica, dando respaldo à questão de que os hereges ocultos não estão dentro da igreja. Ele se indaga o seguinte: poderia ser lícito para alguém rejeitar alguma dessas verdades, sendo verdades de fé, sem, por esse mesmo motivo, cair em heresia, sem separar a si mesmo da igreja? Então, o próprio Leão XIII, nessa encíclica, mesmo não, claro, não afirmando de uma forma completamente explícita, ele já deixa implícito o apoio a essa tese, ou no máximo um certo respaldo ou uma consideração à questão. Perfeito. Então a gente aí tem demonstrado a premissa mais controversa do primeiro argumento que eu expus com relação à perda de jurisdição automática por um Papa. Tá, então o primeiro teólogo que a gente vai citar vai ser, no caso, Molina, já citado anteriormente, e ele comenta isso, no caso, no seu comentário, a segunda de São Tomás, em questão de fide. É isso mesmo, Thiago? Só me avisa isso. Sim, eu defino. É isso mesmo, de fide. Tá, então o primeiro teólogo que a gente vai citar é o Molina, que ele comenta isso no comentário a segunda, na seção de fide, e ele diz o seguinte: se sumus pontifex of ipso quod est hereticus desineret est sumo pontifex antecum deponetur ab ecclesia sequetur quod quid et tempore quod est hereticus pure mentalis autocultis vel toleratus ab ecclesia faceret totum esse iritum et vanum et collocationem. Tá. Então ele cita isso no define, então o que ele quer dizer? Ele fala exatamente isso. Se o sumo pontífice, por este mesmo fato de ser herético, deixa de ser sumo pontífice, antes de ser deposto pela igreja, seguir-se-ia que já no momento que for um herege mental oculto,
ou era tolerado pela igreja, ou tudo que fazia era inválido e vão. Aí, no caso, ele bota outras colocações e segue isso, mas o argumento já está aí. A gente já citou o Soares. Nós temos também, no caso, o Roivin, que na sua obra Teologia Scotti a Prolixitate, no caso, volume 4, tratado 2, disputação 2, questão 1, no artigo 9, ele diz: o Papa que herege manifesta por esse mesmo fato cai de sua divinidade. Então a igreja não precisa depor por isso, mas somente declarar o deposto. Ele mostra apoio, no caso, tese jesuíta, e deixando bem explícito que ainda antes, mesmo que o Papa já seja ipso facto deposto, segundo, claro, a mentalidade jesuíta, ainda assim é necessário a igreja declará-lo como deposto, para assim haver uma dissociação completamente lícita por parte do fiel ao que uma vez, segundo a raciocínio jesuíta, já foi o Papa. Então, nós temos também, por exemplo, o Francesco Bordoni, que inclusive ele tem uma posição bem confusa, inclusive a gente chegou a analisar a obra dele, ele é um escotista, bem um pouco obscuro, e ele na sua principal obra ele chega a abordar uma tese que, no caso, ele chega a defender que ainda no caso de um papa herege manifesto, ele não poderia ser deposto nem ipso facto, nem por um concílio, nem por intervenção divina. Então a gente consegue ver que existiam já na época uma tese tomista majoritária, alguns pingos de jesuítas, alguns pingos de adaptação da tese de Caetano aos escotistas, e tínhamos também, em alguns casos, como o Francisco de Vitória, que cai no conciliarismo, São Afonso Maria de Ligório, no começo de sua vida, que cai no conciliarismo, e também o Francesco Bordoni, que defendiam basicamente teses bem comuns, bastante se distanciam de uma forma radical do vacantismo. Então nós podemos também, e também, claro, muitos dos teólogos, por exemplo, Santo Afonso, a tese tomista, porém ele pessoalmente, ele cria que Deus não permitiria um Papa herege, mas ele acreditava na possibilidade, mas cria que, no caso, seria, Deus não jamais faria isso com, no caso, a igreja. Tal como Soares. Tal como Soares, e também o Bellarmine, ele defende uma tese próxima, ele também desconsidera a possibilidade de um Papa herético, ou a probabilidade. Ele, no caso, supõe apenas, e é isso, daí surge a tese tomista. Em apologia ao Soares, nós temos o padre Ráboro, e também, claro, nós temos também o Lúcio Ferraris, que, no caso, na sua obra Fronta Biblioteca Canônica, Jurídica, Moralis Teológica, no verbo Papa, artigo número 2, número 62, na edição de Veneza, da Tipus Vincenti Radici, de 1770, na página 116, a gente encontra: Papa probabilis etiam ut persona privata non potest inere incidere et infide deficere. Isso é, ele fala que o Papa provavelmente, ainda que a gente considere uma tese, por exemplo, atomista, segundo a mentalidade do Ferrari, ele vai objetar, então, que provavelmente o Papa, quanto pessoa privada, não poderá jamais cair em heresia, e, então, no caso, incidir em heresia, é o termo que ele utiliza, incidere, e, no caso, decair na fé. No caso, ele utiliza ali deficiere, né? Ficar deficiente na fé. Nós temos alguns outros teólogos também, como, por exemplo, Tomás Hurtado, que ele cita o seguinte, deixa eu pegar aqui a citação, certo? Inclusive, ele segue o Caetano, ele faz uma defesa em Caetano na casa da sua obra Resoluzione Moralium de Resistência, na resolução 4, e ele cita Caetano de uma seguinte forma: em suas palavras elegantíssimas, diz eminentíssimos, divo Caetano. Isso é até interessante, porque ele utiliza para Caetano não um título como, por exemplo, Monsenhor ou Dom. Alguém pode, por exemplo, ver esse D, porque no caso ele bota abreviado ali, né, D. Caetano, pode interpretar como Dom, como se estivesse falando, referindo a um título geral dele. Mas não, ele utiliza o termo divo. Na língua latina, geralmente, principalmente na escolástica, utiliza-se D. para divo. E divo é um termo análogo a santo, a bem-aventurado. Então a gente vê algo, não apenas que ele respeita muito o Caetano, em base em Xavier, completamente Caetano, e aliás o Tomás Hurtado é um escotista. Eu acho que ele não é escotista, não, é? Ele não é escotista, não. Não, ele é escotista. O Tomás Hurtado eu creio que é escotista. Mas, eu acho que não, ele era jesuíta, eu acho que não. Ele era jesuíta? Eu De tenho que dar fato, uma olhada de nisso. uma certa forma, ele não era tomista, mas pelo contrário. E
Então ele acaba considerando, de uma certa forma, a gente pode objetar, claro, né, algo incerto, pode ter sido um erro copista, algo foi adicionado depois, mas ao menos ele trata, no máximo, no mínimo, Caetano como eminentíssimo e denomina toda a sua tese como um conjunto de palavras elegantíssimas, dando completo apoio à sua tese. Da mesma forma, saiu já o citado Jean Gabriel Roigin. Nós temos já o Biluar, que já citamos aqui de uma forma geral. O Caetano ele vai defender isso na casa obra, que vai abrir a tese tomista PCD comparação autoridade de Fontilli. E nós temos também a citação aos samaticenses. Então, o que diz os samaticenses? No caso, no curso de teologia deles, eles dizem o seguinte: a opinião contrária, que afirma que o soberano pontífice, como doutor particular, pode se enganar não somente sobre objetos secundários, mas mesmo sobre coisas de fé e somente em um erro não culpável proveniente de ignorância da negligência, mas também com pertinácia e de forma que seja herege, é muito mais provável, termo que ele utiliza ali, longe é provável, et communior, é comum entre os teólogos. Isso daí, no caso, eles citam, perdão, isso, no caso, eles citam no Defide, na disputação 4, no caso, no curso teológico, samaticenses, no Defide, disputação 4, na dúvida 1, número 7. Isso daí na edição de Paris e Bruxelas, de 1879, está na página 251. Já deixo aberto para quem quiser checar. Então, nós temos uma vasta quantidade, por exemplo, de disputistas, como, por exemplo, o Valentino Casaruana, que na sua obra é Descrizioni Scolastico-Dogmatiche, no tomo 1, capítulo 2, artigo 2, na discussão 3, página 250, na edição primeira. Ele, no caso, ele é um tomista dissidente e defende uma tese bem próxima do Soares. O Lúcio Ferraris, como já citado, ele defende, de uma forma geral, que, ainda que no caso da tese jesuíta seja provável, no caso ele é franciscano que adere à tese jesuíta, é possível que não haja um papel ético. E nós temos o Tomás Hurtado, que faz uma grande apologia ao Caetano. Nós temos Luiz de Montesino, que no caso aborda isso em De Potestate Papia, no Tratado 3, a questão 2, que no caso ele faz a apologia à tese tomista. Bartolomeu Carranza, tomista, também fala na Suma Contidora, ele pontifica a Petro, na controvérsia quarta, na página 40, e, como já dito, Velasco e o Havre. No caso, o último é o padre Juan José o Habro, é jesuíta de vertente suarista. Então aqui a gente já consegue ver a tese tomista, numa forma geral, historiográfica e teológica, ela foi amplamente aceita como a mais comum entre os teólogos de todas as ordens, jesuíta, franciscana e dominicana. E, claro, temos mais uns pingos de teses, caso de tese jesuíta, e algumas adaptações da tese caetanista, da tese tomista, e também alguns outros pingos de teses particulares, como vai, por exemplo, defender o Francisco de Vitória. Tá. E o Domingos de Souto, em quarto sentenciário um comentário, na distinção 22, questão 2, no artigo 2, ele fala: com a primeira palavra herética que profere, incorre em excomunhão canônica. No entanto, não é ipso facto suspenso pela heresia proferida. Ele faz uma pausa, ele faz algumas citações e segue, então, na conclusão da frase. Uma sentença, por parte da igreja, é antes referida. Então, e também no mesmo artigo ele cita o seguinte: de fato, enquanto Papa, ele não pode errar, isto é, estabelecer erros em ativos de fé que o santo não permite. No entanto, enquanto pessoa singular, ele pode errar na fé, tal como pode cometer outros pecados, já que não é impecável. O Papa, por este mesmo fato de ser herético, não é deposto, e é indigno de ser cabeça de igreja, logo deve ser deposto. Ele também fala isso na mesma obra, nos mesmos locais, extensão 22, questão 2, artigo 2. Perfeito. Então, apenas para citar o Francisco de Vitória, né, que foi, como você muito bem disse, ele era um conciliarista, né, no manuscrito 49, citado sobre os comentários samantinos ao 10º artigo do Inácio Jericó Bermejo, a gente tem que o Francisco de Vitória escreveu o seguinte, né, abre aspas: o Papa pode ser herege, logo pode desviar-se da fé. A Igreja não pode, entretanto, evitar um Papa a não ser o depondo. Isso é uma referência a Tito 3:10. Logo, há na Igreja o poder de depor, no caso, depor um Papa. Né? E mais acima ele afirma o seguinte, abre aspas: concedo que em caso de heresia a Igreja possua poder acima do Papa e superior ao dele, fecha aspas. Isso é uma clara sentença de
adesão ao conciliarismo, né? Bem, então, enfim, é isso que a gente tem para citar de alguns teólogos. Essa era a tese majoritária, sempre foi a tese majoritária, e com isso fica muito mais do que demonstrado que é sim possível que o Papa professe uma religião diferente sem cessar de ser Papa, que ele professe uma religião herética sem cessar de ser Papa, ele não perde a sua jurisdição automaticamente. Então, bem, a gente pode agora comentar com relação à tese de Bellarmino, né, que também foi um ponto que tentou ser objetado por alguns palpiteiros, que Bem principalmente distorcido, no né, por sua Twitter, vez. sim, que eu Não não vou tanto quanto a nem... Santa Fonte, claro, mas é também distorcido. Sim, o São Roberto Bellarmino é o santo mais judiado de hoje em dia. Ele é muito distorcido por todos os lados, né? Então, vamos lá. Eu já li as obras as controvérsias de São Roberto Bellarmino, praticamente todos os livros que ele escreveu com relação a isso, né? Porque São Roberto Bellarmino, ele no Colégio Jesuíta de Louvain, ele começou a dar aulas em 1570, né? Ele deu aulas durante 6 anos lá. Inclusive foi lá que ele escreveu seu comentário a segunda, né, na questão, o artigo 10, que é onde ele comenta sobre a questão do Papa herético, mas essa obra ela não está disponível ao público, né? Mas ela foi analisada por exemplo, pelo bispo Thomas Lore e pelo PhD Christian Washburn, né? E aí depois, em 1576, ele se tornou professor no Colégio Romano de Teologia e lecionou lá por 11 anos. E lá ele escreveu suas controvérsias, né? Que são aqueles livros famosos, né, sobre o Romano Pontífice, onde ele refuta as afirmações, principalmente de Calvino, também Lutero e outros sobre o papado, ele tem tomo sobre concílios, um tomo sobre a igreja, purgatório e tal, e todos os pontos controversos. Então, é o seguinte, né? Esses comentários da Secunda Secunda, eles não estão disponíveis ao público, mas eles foram analisados por alguns indivíduos particulares. E a gente já vai ver o que esses indivíduos falam do posicionamento de São Roberto Bellarmino com relação ao Papa herético, né? Mas antes disso, eu vou comentar o que a gente consegue saber sem ter acesso a esses comentários da Secunda Secunda, né? Vamos lá. São Roberto Bellarmino, na obra sobre o Romano Pontífice, das suas controvérsias, ele deixa bem claro que ele acredita como piedoso e provável que nunca haverá o caso de um Papa herético ser impedido de ser Papa, ser impedido de reter a jurisdição pelo fato de ser herege, que é a mesma opinião de Alberto Pigius e de Soares, né? Ele diz o seguinte no De Romano Pontífice, livro 2, capítulo 30, ele diz o seguinte, abre aspas, a primeira opinião com relação à questão do Papa herético é a de Alberto Pigius, que diz que o Papa não pode ser herege e, portanto, não seria deposto em caso algum. Tal opinião é provável e pode ser facilmente defendida, como mostraremos em outro lugar. Esse outro lugar que ele está falando aqui é o livro 4, capítulo 6, da mesma obra sobre o Romano Pontífice. Diz ele, abre aspas, quarta proposição. É provável e pode ser piedosamente crido que não somente enquanto Papa ou Sumo Pontífice não pode errar, mas que ele não pode ser um herege nem enquanto pessoa particular por pertinazmente crer em algo falso e contrário à fé. É provado, porque parece requerer a doce disposição da providência de Deus. Então, ele acredita como provável que esse nunca vai ser o caso, né? Mas ele mesmo assim ele considera a possibilidade, né, caso seja possível, coisa que ele não considera como provável, um Papa se tornar herético, né? Ele considera a opinião do Torquemada, por exemplo, que afirma que o Papa seria deposto ipso facto tanto por heresia externa quanto interna, e ele diz o seguinte sobre a opinião do Torquemada, abre aspas, a segunda opinião é que o Papa, no mesmo instante que cai em heresia, mesmo que somente interna, está fora da igreja e é deposto por Deus, mesmo motivo pelo qual pode ser julgado pela igreja. No fundamento desta opinião está que hereges ocultos estão fora da igreja, o que é falso. Isso a gente já demonstrou que São Roberto Bellarmino está simplesmente errado. Hereges ocultos estão de fato fora da igreja. A questão é a seguinte, hereges ocultos não perdem a jurisdição automaticamente, mesmo estando separados do corpo. São Roberto Bellarmino ele não foi capaz de compreender isso porque ele acabou confundindo propriedades de corpos físicos e corpos morais, coisa que autores como Biloar e Regula Grange não erram, né? Eles não erram nesse ponto.
e toma uma posição correta de que um Papa herético, tanto oculto quanto manifesto, estão fora da igreja e não perdem a jurisdição. E um pouco mais adiante, São Roberto Bellarmine expõe a sua própria opinião sobre o assunto. No livro 2, mesmo livro 2, capítulo 30, ele diz o seguinte, abre aspas, um Papa que é manifestamente herético, cessa por si de ser Papa e cabeça, tal como cessa por si de ser cristão e membro do corpo da igreja. Portanto, pode ser julgado por ela. Notem a frase, pode ser julgado por ela. A gente vai ver que essa frase ela tem um significado bastante específico para São Roberto Bellarmine, né? Ele quer dizer que significa que a igreja, depois no caso que um papa cessa de ser papa automaticamente, a igreja ela pode declará-lo deposto. E somente aí você, enquanto um teólogo particular, tem o direito de se desassociar dele, certo? Isso também que é o exposto, por exemplo, por esses mesmos teólogos que tiveram acesso ao comentário dele, a segunda questão, o artigo 10, né, com, novamente, o bispo Thomas Lore e o Christian Washburn, que, por exemplo, e isso também está bastante evidente nas obras de São Roberto Bellarmine, porque no mesmo tomo sobre o Romano Pontífice, no livro 4, capítulo 11, ele cita o caso de Honório, né? E mesmo que ele diga que Honório não tenha sido herege, né, e defenda Honório das acusações de heresia, ele afirma que Constantinopla III, o Concílio de Constantinopla III, mostra que, no caso de um papa se tornar herege, ele pode sim ser julgado por um concílio, né? E, inclusive, só para citar, por exemplo, a opinião do Christian Washburn, ele diz o seguinte, em um artigo para a revista The Thomist, né, ele diz o seguinte, abre aspas, terceiro, Bellarmine concorda com os tomistas e conciliaristas que a resolução para este problema do papa herético é ter um concílio geral. Então, fica bastante claro aí, São Roberto Bellarmine, ele cria na necessidade de um concílio para declarar que o papa havia perdido a jurisdição, né? E no tomo sobre concílios, nas suas controvérsias, ele explica que concílios, ele explica as razões pelas quais os concílios podem e devem ser chamados, e na quarta razão ele diz o seguinte, abre aspas, a quarta razão é suspeita de heresia no Romano Pontífice, se isto for possível de acontecer, ou se ele for um tirano incorrigível. Porque então o Conselho Geral pode ser reunido ou para depor o Papa, se descobrirem que ele é herético, ou para adverti-lo, se ele parecer incorrigível quanto à moralidade. Isso ele fala no livro 1, né? E algumas pessoas objetaram que São Roberto Bellarmine disse que um concílio nessa quarta razão dada por ele para convocar um concílio, ele não é necessário, né? Já que o próprio São Roberto Bellarmine afirma que nenhum concílio é absolutamente necessário, ele afirma que concílios não são absolutamente necessários, ele afirma supostamente de maneira explícita que concílios para essa quarta situação não são necessários, né? Mas isso é falso. Ele diz no mesmo livro, né, o seguinte, é certo que um concílio nunca foi chamado para esta proposta, falando de uma outra proposta, né? E ele diz o seguinte, o mesmo pode ser dito da quarta razão, pois em razão de suspeita de heresia na doutrina e vida dos papas, nenhum concílio jamais foi chamado. É isso que ele fala, ele diz que nunca foi chamado, ele não diz que não é necessário. E um pouco mais adiante, ele diz que, abre aspas, nem é necessário um concílio maior do que um concílio regional, porque enquanto um papa é papa verdadeiro, ele não pode ser julgado por um concílio. Isso ele está falando com relação ao papa ser um tirano, né, na parte da quarta proposição, não com relação ao caso de ser herético. Porque no caso dele ser herético, como São Bartolomeu afirma, ele perde automaticamente o cargo e por isso pode ser julgado. Com relação a ele falar que eles não são absolutamente necessários, isso é verdade, ele afirma que não são absolutamente necessários, mas no capítulo 11, ele afirma que, olha o título do capítulo, né? O título do capítulo é o seguinte, alguns concílios de bispos são simplesmente necessários, porque São Roberto Bellarmine ele faz uma distinção entre absolutamente necessário e simplesmente necessário, né? Então, diz ele, né, abre aspas, ademais, embora concílios gerais não sejam absolutamente necessários, alguns concílios, gerais ou particulares, são necessários para um bom governo da igreja, e esta questão não pode ser posta em dúvida, pois se é necessário que escândalos venham, como diz nosso Senhor em Mateus 18:7, e é necessário que haja heresias, como diz o apóstolo em 1 Coríntios 11:19, certamente é necessário que a igreja tenha certo julgamento, né? Então fica bastante claro qual é o posicionamento de São Roberto Bellarmine. Ele afirma que
quem deve declarar que o Papa perdeu ou não o ofício é um concílio, não um teólogo enquanto particular. Né? Isso também a gente vê como exemplo no caso de Marcelino, né? Como citado pelo Christian Washburn, no mesmo artigo referido. São Roberto Bellarmine escreve o seguinte, né, abre aspas, Marcelino foi acusado de um ato de infidelidade. Neste caso, um conselho pode examinar o caso do pontífice. Se o conselho ver que ele foi realmente infiel, ele pode declará-lo fora da igreja e condená-lo. Né? E esta opinião de que são necessários os concílios ainda assim é a mesma opinião dos próprios seguidores de São Roberto Bellarmine. O Jean Gabriel Ruivin, que já foi muito bem citado pelo Boaventura, ele diz o seguinte, ele diz que ele discorda de Bellarmine no volume 4, tratado 2 de explotação da questão, no artigo 9, e afirma, abre aspas, é possível que o pontífice possa enquanto pessoa, deferir. Mas no artigo 9, né, ele diz o seguinte, na verdade eu acho que esse é o artigo 10, eu acho que eu referenciei errado, depois eu vou verificar e colocar a citação nos comentários de todo mundo. Não, é o Ele diz o artigo 9 seguinte, mesmo. então a citação anterior deve estar com um artigo diferente. Porque isso daqui são artigos diferentes. Mas tudo bem, enfim. Ele diz o seguinte. Não, então Se o deve Papa ser 9, herético, deve ser 10 mesmo. ele diz o seguinte, se o Papa herético pode ser deposto, o nome do artigo é se o Papa herético pode ser deposto, né? A conclusão que ele chega é a seguinte, o Papa que herege manifesto, por esse mesmo fato, cai de sua dignidade. Então a igreja não precisa o depor por isto, mas declará-lo deposto somente. Então a igreja precisa declará-lo deposto somente, né? Então assim, a gente tem esses fatos, né? A gente tem, primeiro, São Roberto Bellarmine, ele diz que um papa herético cai automaticamente do seu ofício. Segundo, no tomo sobre concílios, ele fala que um concílio, um dos motivos pelos quais um concílio precisa ser convocado é o caso de heresia papal, né? Isso está bastante claro. Segundo, ele tem comentários com relação ao papa herético, questão do artigo 10, que só alguns especialistas tiveram acesso, e esses especialistas que tiveram acesso confirmam essa interpretação dos textos de São Roberto Bellarmine. E, em último lugar, a gente tem que os próprios seguidores de São Roberto Bellarmino defendem essa opinião, que é necessário um concílio para dizer se o Papa foi deposto ou não. Então, não resta dúvida alguma que esse é o posicionamento verdadeiro de São Roberto Bellarmino, né? Ele acreditava que era sim necessário um concílio para examinar essa questão. Não é algo que compete a um teólogo particular, né? Agora eu vou passar a palavra para o Carlos Boaventura, porque o Boaventura ele vai poder fazer uma análise dos textos de Santo Afonso, que é também muito adulterado e muito abusado pelos sedevacantistas. Bom, então eu vou abordar a questão bem interessantíssima, no caso, é uma questão interessante porque, de fato, eles fazem uma distorção um pouco, no caso, os advocatistas fazem uma distorção um pouco mais delicada que fazem em São Roberto Bellarmino com Santo Afonso Maria de Ligório. Então, o que eles vão afirmar em relação ao Dr. Zelantis? Eles vão afirmar, basicamente, que ele era adepto da tese jesuíta. O que então eu vou desmentir. E, primeiramente, claro, quando me refiro a tese jesuíta, segundo a mentalidade sedevacantista, é claro, o mesmo palpite de sempre que já foi desmentido. Que, caso Bellarmino concorda com o sedevacantismo, que não é apenas exuberante, como de fato, como comprovou-se, é absurdo de se objetar em todos os métodos. Então, vamos botar antes de a gente abordar a posição geral, por exemplo, não apenas sobre a questão do paparético, mas sobre também a questão da heresia oculta, vamos ter uma ideia, no caso, uma cronologia teológica do caso de Santo Afonso. No começo da vida de Santo Afonso, como a gente encontra, por exemplo, em Teologia Moral, Teologia Moral não, em verdade, no caso no ataque aos erros de Febrônios, Santo Afonso, isso aí também se espelha um pouco na verdade da fé, Santo Afonso chegava a defender até mesmo um conciliarismo radical. Porém, tempos depois, Santo Afonso, repensando e considerando o posicionamento de outros teólogos, aqui ele se refere exatamente à posição caetanista, né, a posição tomista, que no caso fala que o Papa ele não pode ser, de modo algum, privado da sua autoridade apenas pela questão ipso facto, ele não pode perder sua autoridade, não pode ser privado da sua autoridade pelo mero fato da heresia.
Então, por exemplo, em Verdade da Fé, não, em Teologia Moral, a gente conta a seguinte objeção, que no caso está na segunda parte, na segunda resolução que ele faz. Deve-se dizer igualmente que um Papa que fosse manifestamente exteriormente herético, e não somente secreto e mentalmente. Perdão, confundi. Corta isso também. Deve-se dizer igualmente. Então, no caso, ele aborda primeiramente essa resolução. Em primeiro lugar, é preciso notar que essa prioridade do Papa sobre o Concílio não se estende ao Papa duvidoso de uma época em cisma quando existia uma dúvida séria acerca da legitimidade de sua eleição. Porque, nesse caso, cada um deve se submeter ao Concílio, como defendeu o Concílio de Constância. Assim, com efeito, o Concílio Geral toma seu poder supremo diretamente de Cristo, como em períodos de vacância da Sé Apostólica, bem como disse Santo Antonino. Deve-se dizer igualmente de um Papa que fosse manifestamente e exteriormente herético, não somente secreto e mentalmente. Todavia, outros argumentam com mais exatidão que, neste caso, o Papa não pode de modo algum ser privado de sua autoridade pelo concílio como se este lhe fosse superior, mas que ele o é imediatamente por Jesus Cristo, que no caso, desde que a condição dessa deposição, isto é, a declaração do concílio, fosse cumprida de modo devido. Da mesma forma, isso daí, no caso. Perdão. Isso está na Dissertatio de Romani Pontificis Autoritate, na página 605, a edição do Júlio Jacques, de 1869. E já na Verdade da Fé, ele diz o seguinte: sempre em tempo de cisma, quando se duvida acerca do Papa verdadeiro, o concílio pode ser convocado pelos cardeais e pelos bispos. Então, cada um dos papas eleitos é obrigado de se ater à decisão do concílio, pois naquele momento a sé apostólica é considerada vacante. O mesmo sucederia no caso em que o papa caísse em notória e perseveradamente com obstinação em qualquer heresia. No entanto, há quem afirme com mais fundamento que, nesse último caso, o papa não seria privado do pontificado pelo concílio como esse se lhe fosse superior, mas que seria deposto diretamente por Jesus Cristo, pois tornar-se-ia, assim, um sujeito completamente inapto e destituído de seu cargo. Ele segue, então, nos erros no caso, em Verdade da Fé, no penúltimo capítulo, na edição francesa, de Jules Jacques de 1869, isso está em De la supériorité du pontife romain sur les concílios, da superioridade do pontífice romano sobre os concílios, no penúltimo capítulo de Verdade de la Foi, de Verdade da Fé. Então, ele defende essa mesma ideia na sua refutação dos erros de Febrônio, publicada em 1768. Então, ele fala o seguinte: se alguma vez o Papa, enquanto pessoa privada, caísse heresia, então ele seria imediatamente destituído da autoridade papal, pois estaria fora da igreja e não poderia mais, por isso, ser cabeça da igreja. Assim, neste caso, a igreja, na verdade, deveria não depor, pois ninguém tem direito superior ao Papa, mas declará-lo deposto do pontificado. Então, aqui a gente já vê que, na verdade, o Santo Afonso já concorda de uma forma bem explícita com a tese tomista em relação à questão do Papa herético, sem tirar nem pôr. Mas a gente pode estender mais ainda sobre a questão dos hereges ocultos, que foi defendido ultimamente, junto, claro, um pouco antes, inclusive, da resposta do Diogo Rafael Moreira ao primeiro episódio sobre o vacantismo, que no caso, eu vou acabar citando aqui a fonte dessa objeção, que no caso foi defendido pelo Sandro Pergoletti, no caso do sítio, que se identifica com o Princeps Apostolorum, que no caso objetou de uma forma demasiadamente estranha e absurda, se considerarmos os escritos, principalmente a teologia moral de Santo Afonso, que Santo Afonso defenderia, então, que hereges ocultos estariam formalmente simplistas dentro da igreja. Seriam formais membros da igreja, não lobos em pele de cordeiro, não membros second quid, falsos membros, né, apenas em aparência, como já explicamos cá, mas de fato um membro da igreja. Isso daí já pode ser desmentido, no caso, no Liber Septimo de Teologia Moralis, no livro sétimo da Teologia Moral de Santo Afonso, no capítulo 1, na dúvida 5, de Censuris in Genere, na página 191, no caso, já que no começo da dúvida 1, nós podemos ver a seguinte solução que Santo Afonso diz: Prelate regulares possut in forum conscientem solvere quoscunque secularis abi heresia occulta,
et ab excommunicationem ab ipsam incursa. Isto é, prelados normais, perdão, prelados regulares, prelados normais, podem, em foro de consciência, absolver quaisquer seculares, quaisquer leigos de heresia oculta e da excomunhão dela decorrente. Isso é, então, isso aí a gente já consegue ver que Santo Afonso considera e aceita plenamente que hereges ocultos estão excomungados. E uma vez estando excomungados, evidentemente não estão formalmente simplícitos dentro da igreja. Mas, claro, tendo a aparência de membro, mas não sendo somente membro, já pode se concluir por um raciocínio geral que Santo Afonso, junto, claro, tendo coerência com que ele, com a sua defesa clara, a tese que é defendida por João de São Tomás, que é defendida por Caetano, que é defendida também pelos Carmelitas de Salamanca e outros teólogos citados, pode-se concluir que, de fato, ele possuía a noção de que hereges ocultos podem ser membros segundo creed, pelas meras aparências, mas, na verdade, não são simplesmente ser membros. São, de fato, como já deixamos bem claro, lobos em pele de cordeiro. Então, a gente já deixa bem comprovado aqui de uma forma bem sintetizada e de uma forma geral, analisando as principais obras de Santo Afonso em relação a isso, que no caso é a Refutação dos Erros de Febrones, Teologia Moral e Verdade da Fé, já desmentindo completamente essa baboseira de que, no caso, Bellarmino negava a necessidade de um concílio ecumênico, no caso, para a sentença final, e também, é claro, destruindo essa calúnia que fazem a pessoa do doutor Excelentíssimo, Santo Afonso Maria de Ligório, afirmando e ousando afirmar com completa objetividade, não supondo, mas afirmando, que Santo Afonso defendia que hereges ocultos eram membros da igreja e que compactuava com a tese de Bellarmino, que é em si absurdo, como basta uma breve análise e compreensão geral dos textos do doutor, que nós conseguimos compreender que, na verdade, isso não passa de palpite. Então, aqui a gente já pode seguir para as últimas questões e também para as últimas considerações. Bem, perfeito. Carlos, você quer comentar com relação ao deprivacionismo um pouquinho? Ou você quer direto para o encerramento? Você já tem mais algum ponto? Eu não. Eu acho que não tenho nada mais a acrescentar. Para quem aí tiver curiosidade, a gente vai deixar todas as citações que a gente fez e mais algumas no comentário fixado. A gente vai colocar uma bibliografia completa, não apenas citações, mas inclusive para quem já tiver uma certa formação na filosofia tomista e principalmente tiver um conhecimento sobre a questão do capelete, poder analisar, estudar e por si mesmo tirar as próprias conclusões, que eu não duvido, claro que será ou a tese tomista, que é qual é muito mais provável de, a partir do estudo sério e formal, aceitar, ou, claro, em outros casos, mas no caso, claro, não vai cair em algo errado, mas no caso vai cair em algo delirante, a ponto de ser algo próximo ao delírio sedevacantista, mas vai ser ainda assim uma tese imprudente, como, por exemplo, a tese jesuíta. No máximo, o que pode acontecer pode ser isso, ou uma adoção à tese, por exemplo, por parte das interpretações dos cortistas, de Caetano, etc. Mas é certo que a partir de um estudo sério dessa questão pode-se concluir que, de fato, a tese caetanista, a tese tomista, é a verdadeira que impera ante essa questão. A que mais, de fato, demonstra a lucidez, como, por exemplo, como já fazendo uma pequena referência ao CRISPR, no caso, possui o Crescente CRISPR já citado aqui, o escotista, que possui uma peculiaridade na sua estrutura textual de exposição de texto, que no caso é basicamente o triunfo da Sanitas Católica contra um escrúpulos que não é herético, porque o papitismo não é uma heresia, mas podemos dizer que é um escrúpulos palpiterium, um escrúpulo da palpitaria, bem típico dos sedevacantistas, que, claro, estão sempre dispostos a não responder, mas sempre desviar as questões e, claro, sempre fazer respostas torpes, como fez o Diogo, que basicamente repetiu o que já foi uma vez respondido no primeiro episódio e que agora pretendemos pôr ponto final na questão. Então já podemos ir para a questão do sério privacionismo? Não?
Sim, sim. É preciso deixar bem claro que todas as pessoas que objetaram ao nosso vídeo, e aqui a gente está citando nominalmente duas, né, que é o Diogo e o Sandro, eles trouxeram objeções bastante fracas, né, especialmente a resposta do Diogo foi ridícula, né, por causa Me que toda a decepcionou. argumentação dele... Então, Eu sinceramente, isso é porque basicamente o Diogo é um grande exemplo, né? Exemplo entre aspas, mas claro, ele é um influenciador dentro dessa vertente sedevacantista muito grande. Ele basicamente representa em persona o seminário de São José na influência do sedevacantismo, ao menos no Brasil. Então Sim, eu a gente estava... esperava, claro, inevitavelmente ele ia apontar erros claros e erraria muito nas suas respostas, como ele errou de fato já nessa gravação, mas a gente não esperava. A gente esperava no mínimo um pouco mais de seriedade, o que não aconteceu. Muito pelo contrário. Sim, quando me informaram que ele estava gravando uma resposta, eu tinha ficado até animado, achando que ia ter alguma coisa interessante para responder, mas não, ele só ficou 3 minutos delirando ali, falando um monte de besteira, quando a argumentação dele toda pressupõe que é impossível um papa professar e ensinar heresia e ser papa ao mesmo tempo, né? Coisa que a gente dedicou o Os vídeo únicos inteiro para argumentos, refutar. não, ele simplesmente só reafirma o que ele já tinha respondido, e no que ele não reafirma, ele só parte já de um caso de uma petição de princípio geral, não argumentando de fato, estabelecendo uma linha de raciocínio. Sim, então. Então pode Então seguir? você pode, sim, pode seguir e depois a gente faz o encerramento. Como a gente falou bem no finalzinho da tese, do episódio final, do episódio primeiro, sobre o sedevacantismo, o sedeprivacionismo ele é uma tese que, no caso, defende que, em caso de uma heresia manifesta por parte de um papa ou por parte de um cardeal que fosse eleito papa, esse papa, caso já fosse eleito papa e caísse em heresia durante seu pontificado, ele deixaria de ser formalmente papa e se tornaria um mero papa material. E no caso de um cardeal, como por exemplo, vamos utilizar Francisco, né, ou o seu nome de batismo, Jorge Mário Bergoglio, seria um mero cardeal, segundo alguns mais radicais, um mero padre, talvez nem um padre. Mas por quê? Porque, de fato, segundo eles utilizam. De fato uma tese que possui um arcabouço um pouco mais sério do que o sedevacantismo, ainda que tenha erros bem crassos, eu vou apontar eles agora. É uma tese que ela tem uma pincelada mais séria, principalmente uma pincelada mais tomista. Tanto que não é raro tiver algum palpiteiro de privacionista se dizendo tomista, contraditoriamente, claro, como já explanamos aqui de uma forma bem ampla, pela posição tomista ser de fato essa, mas a gente condena todo tipo de vertente do advocantismo, seja totalista, seja opinionista, seja privacionista. Mas a gente vai então, mas mesmo assim ainda tem uma pincelada tomista, pseudotomista, para poder enganar pessoas e finalmente conseguir adeptos, claro. Como o Dedé já acentuou anteriormente no primeiro episódio, é uma tese que o próprio fundador sustenta ser de prática impossível. Segundo, como já foi dito pelo André, o Delorrier, ele basicamente argumenta na principal revista do sedevacantismo que é impossível se pôr em prática o sedeprivacionismo. Mas agora já falando de uma parte teórica, então tá. Dentro da metafísica de autoridade tomista, a gente tem três cualidades distintas. Essas três, consequentemente, são eleição, aceitação e plenitude de autoridade. O que importa aqui é a eleição. A eleição passiva que predispõe a matéria, no caso a matéria que eu digo que no caso é o sujeito antes de ser papa, né, o cardeal, para a recepção da forma do pontificado. É a eleição que faz isso. Mas então, se houver um impedimento intrínseco e extrínseco para a recepção da forma da autoridade, o papa materialmente eleito não é papa formalmente. Essa é a síntese da tese sede-privacionista. Porém, aí que nós encontramos um impasse, sendo o raciocínio da metafísica da autoridade tomista. Se a eleição, como vai afirmar, por exemplo, o próprio Bellarmino, predispõe a matéria para a recepção da forma do pontificado, a causa predisponente do caso do pontificado é a eleição, a heresia material, ou mesmo formal, oculta ou pública, seria um impedimento intrínseco ou extrínseco à matéria. Novamente lembrando que matéria aqui se entende como o sujeito antes da recepção do pontificado. Se ela for um impedimento intrínseco,
a eleição já não seria insuficiente para predispor a matéria para a recepção da forma do pontificado, contradizendo, então, o que vai declarar Bellarmino e o cardeal Caetano? Agora, se ela for extrínseca, então, vamos cair para outro ponto. Se ela for extrínseca, como pode uma causa extrínseca ser impedimento para a recepção de uma forma diretamente difusa por Deus se a matéria estiver já predisposta plenamente? Como se as observações vão concordar. Então, por exemplo, é impossível um impedimento extrínseco, que no caso aqui a gente está considerando a heresia material, heresia formal, manifestamente publicada pelo Papa. É impossível ser um impedimento extrínseco. É impossível existir um impedimento extrínseco dentro de uma matéria que já está predisposta plenamente. Como um impedimento extrínseco pode fazer, no caso, que a matéria não possa receber uma forma, que no caso aqui a gente já está falando da forma do pontificado, sendo que a matéria em si já está predisposta. Não tem mais o que atrapalhar. Agora, se ela for intrínseca, aí os sete de privação já estão caindo, no caso, no próprio rabo deles. Já estão caindo no próprio argumento. Uma vez que eles aceitam, por exemplo, o que Bellarmino vai dizer. E da mesma forma, eles vão acabar aceitando, se eles falarem que foi intrínseca, que a eleição já é insuficiente. Então eles caem nesse impasse. Ou então eles se tornam mais radicais, caem na palpitaria extrema, que vai ser o sede-vacantismo, que a gente já refuta, que no caso já comprovamos sendo um delírio falso, e jamais apoiá-lo em toda a história teológica da igreja. Ou eles de fato aceitam a tese de Caetano como plena. Então, a partir disso, a gente já não possui realmente mais nada para estender. De fato, a partir disso, o máximo que a gente pode fazer é ter um episódio próprio para a história do sede-privacionismo e já uma repetição ou uma extensão desse argumento. Mas, de fato, esse argumento em si é um argumento que destrói completamente a essência, a cuidade dessa tese. Já, de fato, destrói a estrutura da tese sede-privacionista. Então, eu espero que a gente tenha apresentado de uma forma bem sucinta, completa e sintetizada todas as teses escolásticas em relação à questão do papel herético, que a gente tenha comprovado que no caso, o sede-vacantismo, seja totalista ou sede-privacionista, é de fato um grande delírio teológico, que também, claro, que a tese de Caetano prevalece historicamente entre as demais e que todas elas possuem, que no caso todas as teses anti-papo herético possuem no máximo um ponto de concordância geral com a de Caetano, que de fato é a certíssima tese ante essa questão. Então agora a gente pode passar para as últimas considerações. Perfeito, então, Carlos. Para encerrar esse podcast, eu gostaria de deixar aqui o convite para o Diogo Rafael Moreira e mais algum participante da escolha dele, pode ser até o Padre Rodrigo ou algum seminarista do Seminário São José, a participar de um debate contra nós sobre esse tema, sobre o sedevacantismo. Nós estamos chamando o Diogo Rafael Moreira a provar ao vivo para nós que o sedevacantismo é a tese verdadeira a ser seguida e nós nos propomos a refutar, seja lá o que ele venha tentar argumentar. Né? Bom, então inclusive a gente, como o próprio Michel disse, a gente vai deixar o segundo oponente a bel prazer para o Diogo escolher entre os seus conhecidos, caso ele aceite, claro, e as condições do debate podem ser decididas em privado conosco, seja em comunidade privada ou seja mesmo entre espaços privados. Então esperamos ter encerrado esse assunto, pondo um ponto final nessa questão, e que de fato, caso esse debate ocorra, que ele seja honesto e claro, que tenha como fim a comprovação da verdadeira tese e, claro, um espelho para a maior glória do bom Deus ante essa questão. Não é? Muito obrigado a todos por terem vindo aqui se dispor a apresentar um tema tão delongado e complicado quanto sede-vacantismo e sede-privacionismo, vindo novamente agora refutar diretamente todos os argumentos que vieram nos comentários e em outros meios contra o nosso vídeo, e para que a verdade católica contra essa tese seja exposta
para a maior glória de Deus. Então, muito obrigado ao Tiago, muito obrigado ao Carlos e a todos que ouviram até o final. Até a próxima. Bom, como diz o tomista Jerônimo Pérez, o seu comentário segunda, sempre procedem escola San Petone.